Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema digestório, que é o nosso próximo assunto, né? A gente até começou a falar um pouquinho sobre ele na aula passada, quando a gente estava falando sobre os diferentes nutrientes. Então, a gente viu carboidratos, lipídios, proteínas, né? Isso também, embora sejam componentes da célula, também são nutrientes que a gente vai usar como fonte de energia. O sistema digestório é um sistema no nosso organismo, então formado por vários órgãos, cujo objetivo é digestão dos alimentos e absorção dos nutrientes. Então, o principal objetivo do sistema digestório é fazer com que os nutrientes presentes nos alimentos consigam chegar até a nossa corrente sanguínea. E aí, da corrente sanguínea, esses nutrientes vão ser levados a partir do sistema cardiovascular para as células do nosso corpo, nutrindo essas células, né? Servindo de nutrientes para fontes de energia, fontes de moléculas para formar as membranas, para formar as estruturas celulares, tá certo? Então, esses nutrientes vão ter funções energéticas e vão ter funções estruturais. Então, eles vão exercer uma série de funções dentro do nosso organismo. Mas o que compete ao sistema digestório é só obter esses nutrientes, né? Retirar esses nutrientes dos alimentos e colocá-los na corrente sanguínea, certo? Por isso, como todo sistema, o sistema digestório vai ser formado por vários órgãos que estão listados aqui, embora não estejam todos, tá? Um ou outro está faltando, mas são aqueles menos, não que não sejam tão importantes, mas é que eles têm menos funções, eles só servem muitas vezes de condução, né, do alimento, então muitas vezes eles não têm tanta significativa assim no nosso corpo, tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar no sistema digestório é que, de uma maneira bem geral, o sistema digestório é um tubo. Ele é um tubo dentro do nosso corpo, certo? Então ele vai ser um tubo longo, contorcido, cuja entrada é a boca. Então, os alimentos vão entrar pela boca e a saída desse tubo é o ânus. Considerando que ele é um tubo que passa por dentro do nosso corpo, tudo que estiver circulando no sistema digestório é considerado ambiente externo. Então, a boca é considerada ambiente externo, o esôfago, né, a cavidade do esôfago é um ambiente externo, a cavidade estomacal, a cavidade do intestino é tudo ambiente externo. Pense que é um tubo que atravessa o nosso corpo. Então, se ele é um tubo, ele tem no interior do seu tubo substâncias, moléculas do ambiente externo. Então, tudo que tiver dentro do nosso sistema digestório é um ambiente externo ao nosso corpo, é fora do nosso corpo. Parece estranho, tá? Mas se você pensar que é um tubo que está passando de fora a fora para o seu corpo, tudo que tiver dentro desse tubo é fora do seu corpo, não pertence a você, tá bom? Não está dentro do seu corpo, ok? Então, esse tubo é formado por vários órgãos, por vários segmentos que exercem funções diferentes. Então, o primeiro segmento que nós temos, o primeiro órgão que nós temos é a boca. A boca é a entrada dos alimentos e ela exerce uma função muito importante. Ela inicia a digestão mecânica. A digestão mecânica é quando a gente quebra os alimentos a partir de rasgar, triturar, destruir esse alimento com os dentes. Então, a digestão mecânica é muito importante porque se eu a faço de forma correta, esses alimentos depois vão chegar lá no estômago, que vai ter mais uma etapa de digestão, e lá no intestino, que vai ter outra etapa de digestão, eu já poupo esses órgãos, eu facilito a atividade desses órgãos. Então, a digestão mecânica é extremamente importante, certo? Ela deve ser preservada. Às vezes, na pressa, na correria, a gente acaba não fazendo a digestão mecânica da maneira correta, a gente acaba mastigando pouco. Mas mastigar é muito importante para evitar sobrecarregar outros órgãos do nosso sistema digestório. E aí você consegue dilacerar diferentes alimentos e aproveitar melhor os nutrientes que eles têm, tá certo? Além disso, na boca nós temos as glândulas salivares.
As glândulas salivares produzem saliva, que é um conjunto de água e enzimas. Essas enzimas têm como objetivo fazer a digestão prévia de alguns alimentos. Quais alimentos? Os carboidratos. Então, os alimentos que são digeridos na boca são os carboidratos. A gente vai pegar polissacarídeos, moléculas grandes de carboidrato. Quem são essas moléculas grandes de carboidrato? Amido, de origem vegetal, glicogênio, de origem animal. Esse amido, quando a gente começa a comer, a gente já percebe que ele começa a se dissolver na boca, né? Por quê? Na saliva, a gente tem a alfa-amilase, amilase salivar, ou ptialina, né? Que é a enzima responsável por quebrar o amido. Ela vai digerir o amido em pequenas unidades, em oligosacarídeos ou até disacarídeos ou monossacarídeos, tá? Então ela vai fazer a digestão do amido na nossa boca. Quanto mais tempo a gente mastigar, mais efetiva, mais eficiente vai ser essa digestão. Quando eu faço a digestão por enzimas, eu estou usando uma molécula para quebrar outra. Aí eu tenho uma digestão química, não mais uma digestão mecânica. A digestão mecânica é a mastigação que vai rasgar, dilacerar os alimentos. Quanto mais eu mastigo, mais saliva eu vou liberar em cima desse alimento. Logo, mais digestão química eu vou fazer já na boca, reduzindo, né, a necessidade dessa digestão ocorrer no estômago, ou mais precisamente no intestino. Eu vou aliviar um pouco essa carga do intestino, deixando que os alimentos já cheguem lá previamente digeridos. Outra coisa muito importante é que quando a gente começa a fazer a nossa mastigação, né, quando a gente começa a fazer a digestão desses carboidratos, a gente já começa a ativar o sistema nervoso, que já começa a preparar estômago, intestino, glândulas para a passagem desses alimentos ao longo do nosso sistema digestório. Então, quando a gente faz a digestão, o estômago já recebe o estímulo, né? Quando a gente faz a digestão na boca, né, a mastigação, o estômago já recebe o estímulo de que alguma coisa vai chegar. Então, ele já começa a se preparar para a chegada desses alimentos, né? Então, você fazendo uma mastigação demorada, você já faz uma digestão bastante eficiente na boca do carboidrato e você já entrega para o estômago uma massa já bem maleável, né? Já bem pastosa, já não está mais tão rígida, tão seca. Você entrega uma massa bem úmida e bastante pastosa que facilita a função do estômago e, consequentemente, a função do intestino, certo? Depois que na boca você faz, né, a digestão, você tem o processo de deglutição. O processo de deglutição é quando você empurra, né, com a língua o alimento para primeiro, né, para a faringe e depois lá embaixo para o esôfago. Quando você faz o processo de deglutição, esse bolo alimentar bate lá no palato mole. O palato mole é a parte mole do céu da boca. Se você colocar a língua no céu da boca, você vai ver que mais para frente o céu da boca é bem duro, né, próximos aos dentes. Agora, se você colocar a língua lá no fundo do céu da boca, você vai ver que o céu da boca é mole. Então, o céu da boca recebe o nome de palato. O palato duro é essa região mais anterior, né, próxima aos dentes, que é a região rígida, dura. Tem osso aí do palato. E depois lá no fundo não tem osso, é só tecido, então é o palato mole. Quando você engole, o alimento pressiona esse palato mole. E esse palato mole tem nervos, né? Tem um nervo chamado de nervo trigêmeo. Esse nervo trigêmeo, ele ativa o centro da deglutição no bulbo. O bulbo é uma região do sistema nervoso que fica aqui bem embaixo, próximo ao pescoço. Quando esse bulbo é ativado a partir desse nervo trigêmeo, quando ele é ativado, ele já estimula as contrações musculares do esôfago. O esôfago é um tubo, aliás,
todo o nosso sistema digestório é um tubo muscular. E quando a gente faz a deglutição, o bulbo aciona os músculos do esôfago para que ele se contraia, empurrando o alimento para baixo. Isso é extremamente importante porque se você comer deitado, se você comer de ponta cabeça, o alimento não volta. O alimento vai ser empurrado até o estômago. Então ele vai ser conduzido ao longo, né, do esôfago até o estômago. Isso porque as contrações musculares são contrações chamadas de movimentos peristálticos que vão empurrando o bolo alimentar até o estômago. Então eles empurram, eles se contraem, empurrando o bolo alimentar para frente, e a parte de trás onde estava o bolo alimentar, ela fica fechada. Então ela fecha, o esôfago fecha, empurrando o alimento para frente. Fecha e empurra o alimento para frente. Isso faz então com que o alimento seja conduzido até o estômago. Então o esôfago é um órgão muscular que a partir da ativação do bulbo, ele começa a exercer uma série de contrações musculares que vai levando então esse alimento até o estômago. Quando a gente chega lá no estômago, o estômago é um órgão, né, com um formato que parece um feijão. Ele tem uma estrutura bastante simples, mas por dentro ele tem muitas dobras. E ele também é formado por músculo, né? Quando o alimento chega lá no estômago, o principal alimento a ser digerido no estômago são as proteínas. Então o estômago é um ambiente muito ácido, devido à presença do suco gástrico, que é formado principalmente por ácido clorídrico, e esse ácido tem como função desnaturar as proteínas. As proteínas, ela tem uma estrutura bem organizada, só que quando na presença de ácido, né, quando você varia o pH delas, ou quando você submete elas a alta temperatura, elas desnaturam, ou seja, elas se desfazem, elas perdem a sua estrutura. E aí o que acontece com tudo isso? A proteína, ao perder sua estrutura, ela se abre e fica mais fácil para fazer a digestão. Lá no estômago existe uma enzima chamada pepsina. A pepsina, ela vai fazer a digestão inicial dessas proteínas. Ela vai começar a quebrar essas proteínas, vai começar a digerir essas proteínas, de forma que eu comece a liberar pequenos fragmentos de 3, 4, 10 aminoácidos. As proteínas são formadas por aminoácidos, centenas, milhares de aminoácidos. Então a pepsina vai quebrando, né, em grupos de aminoácidos, 4, 10, 8 aminoácidos, certo? Fazendo a digestão então inicial das proteínas. Uma coisa muito interessante também é que o estômago possui um grupo de células chamadas de células G. Essas células liberam o hormônio gastrina. Esse hormônio gastrina, ele que é responsável pela produção desse suco gástrico. Ele que é responsável então por induzir, né, a formação do ácido clorídrico, a sua liberação, a liberação da pepsina. Então, quando o alimento chega no estômago, essas células G são estimuladas, elas são pressionadas e essa pressão faz com que elas liberem o hormônio gastrina e esse hormônio gastrina ele vai estimular a liberação então do suco gástrico e da pepsina. Então, tudo está relacionado com reflexo, né? Quando o alimento chega no estômago, o estômago é pressionado e ele estimula, então, essas reações dentro dele. Depois que o bolo alimentar sai do estômago, ele sai com as proteínas previamente digeridas. Então, a gente já tem as proteínas digeridas em fragmentos menores, que são chamados de peptídeos, né? Então são substâncias, né? São moléculas que apresentam aí poucos aminoácidos, 10, 15, 5, 8 aminoácidos, então eles não são muito grandes. E nós temos alguns carboidratos que já foram digeridos, né? Que são produtos da digestão do amido na boca. Então a gente vai ter alguns oligosacarídeos e disacarídeos chegando no intestino. Quem ainda não foi digerido? O lipídio. Então, o que vai chegar no intestino delgado é um carboidrato pré-digerido, uma proteína pré-digerida e lipídio sem nenhuma digestão, certo?
O intestino delgado é formado por 3 regiões. O duodeno, que é onde vai ocorrer digestão e absorção de nutrientes, o jejuno e o ilho, que só fazem a absorção de nutrientes. Então, quando o alimento chega no duodeno, o intestino libera o suco entérico. O suco entérico é formado por enzimas que vão fazer a digestão de proteínas, de lipídios e de carboidratos, certo? Então, nós vamos ter lá a digestão de todas essas substâncias que estão chegando no intestino, agora tudo vai ser digerido a partir dessas enzimas do suco entérico. Além disso, o intestino recebe ajuda do fígado e do pâncreas. O fígado é um órgão grande, né, que fica aqui na região abdominal, localizado na direita da região abdominal. E o pâncreas, ele fica mais ou menos no centro da região abdominal, entre o intestino e o estômago, ele é um órgão mais alongado. O fígado e o pâncreas são glândulas do sistema digestório. O alimento não passa pelo fígado e pelo pâncreas, o alimento passa do estômago direto para o intestino. O fígado e o pâncreas são glândulas anexas ao sistema digestório. Eles vão produzir substâncias que vão desembocar no intestino. Por exemplo, o fígado produz a bile. A bile é uma substância que é formada por vários sais minerais, por base, e essa substância é capaz de emulsificar os lipídios. Emulsificar os lipídios é fazer com que eles fiquem bem misturados, formando uma substância pastosa que vai facilitar a sua digestão. Então a bile, ela é produzida no intestino e fica armazenada na vesícula biliar. Quando o alimento cai no intestino, o lipídio cai no intestino, a vesícula biliar é estimulada. Esse estímulo ocorre para que essa bile seja lançada no intestino para auxiliar a digestão dos lipídios. Quando a bile cai no intestino, ela se mistura com os lipídios, formando uma substância mais pastosa que facilita a digestão do lipídio pelas enzimas. Outra glândula que participa é o pâncreas. O pâncreas, ele produz o suco pancreático, e o suco pancreático tem enzimas para tudo. Vai ter lipases, proteases e outros tipos de enzimas que quebram carboidratos, como, por exemplo, maltase. Essas enzimas que quebram esses alimentos, esses nutrientes, elas vão ser todas lançadas no duodeno, lá do intestino delgado. Então, esse suco pancreático, mais o suco entérico, mais a bile, todos eles se misturam com o bolo alimentar para auxiliar a digestão e fazer a digestão. Então, essa mistura gera uma substância pastosa que facilita a ação das enzimas, e as enzimas vão fazer então agora efetivamente a digestão. Os lipídios, colesterol e fosfolipídio não são digeridos, assim que eles caem no intestino, eles já são absorvidos. O triglicerídeo, ele vai ser digerido por lipases. Essas lipases quebram o triglicerídeo em uma molécula de glicerol e 3 moléculas de ácido graxo. Essas moléculas vão ser absorvidas pelo intestino. O que voltou, o que sobrou ainda de carboidrato, se ainda tem amido que chegou lá no intestino, temos a amilase pancreática. Essa amilase vai fazer a digestão do amido em carboidratos menores. Teremos a maltase para quebrar o disacarídeo maltose, a sacarase para quebrar o disacarídeo sacarose, a lactase para quebrar o disacarídeo lactose. Então, a gente tem essas enzimas que vão quebrar, fazer a finalização da digestão dos carboidratos, liberando monossacarídeos. Quando eu tenho monossacarídeos, eles vão ser todos absorvidos para a corrente sanguínea. Além disso, tem os fragmentos de proteínas, os peptídeos, que chegaram lá no intestino delgado também saindo do estômago. Esses peptídeos vão sofrer a ação de peptidases.
As mais famosas são a tripsina e a quimiotripsina. A tripsina e a quimiotripsina são endonucleases, ou seja, elas vão quebrando os peptídeos em fragmentos menores, em aminoácidos, de forma que eu vou começar a ter pequenos aminoácidos soltos no intestino que vão ser absorvidos pelo intestino até cair na corrente sanguínea. Além disso, a gente tem exopeptidases. Exopeptidases são enzimas que cortam os peptídeos pelas extremidades, liberando também aminoácidos livres para serem absorvidos no intestino. Então, existe uma série de substâncias e enzimas que estão relacionados com a digestão de todos os alimentos, de forma que a gente consiga digerir todos os alimentos que tem dentro do intestino para que a gente consiga absorver tudo. Tudo isso só é possível a partir de uma boa comunicação entre os órgãos. Então, quando os alimentos, caem no intestino, ocorre a liberação de um hormônio chamado colecistocina, que também é conhecida como CCK. Esse hormônio é responsável por estimular a contração da vesícula biliar para que ela consiga liberar a bile que ela está armazenando lá para o intestino. A CCK também vai estimular o pâncreas a secretar o seu suco pancreático, de forma que esse suco pancreático vai cair lá no intestino e fazer então a digestão desses alimentos. Outra função também da CCK é que ela inibe o esvaziamento gástrico, ela faz com que o estômago pare de ficar liberando substâncias no intestino, para que o intestino consiga dar conta desse fluxo de nutrientes que estão chegando. Isso gera uma sensação de saciedade. Então, quando o alimento chega no intestino, você começa a ter a sensação de saciedade. Quando você já está satisfeito, não há mais necessidade de consumir, porque já tem bastante alimento chegando no intestino. Pessoas que comem muito rápido, o alimento demora para chegar no intestino. Então, pessoas que comem muito rápido, elas passam a não ter essa sensação de saciedade. Então, elas vão comendo. Quando a pessoa come mais devagar, dá tempo de produzir CCK enquanto a pessoa está apreciando a refeição. E por isso, ela acaba sentindo a sensação de fome, a sensação de saciedade enquanto está comendo, inibindo a fome. E aí ela acaba parando de comer nesse momento. Certo? Então, existe toda uma regulação dessas substâncias que devem ser liberadas no intestino, tá? Uma coisa muito importante é que todos esses nutrientes são absorvidos entre o duodeno e o jejum. A água e os sais minerais também podem ser absorvidos aqui, mas eles são principalmente absorvidos no intestino grosso. No intestino grosso, então, a gente vai ter agora o que a gente chama de bolo fecal, que é aquilo que sobrou, aquilo que a gente não usou, não absorveu dos nutrientes, e a gente vai fazer a absorção de água e sais minerais. A água e os sais minerais até acabam sendo absorvidos de certa forma no intestino delgado, mas a região onde eles realmente são absorvidos em grande quantidade, dentro das nossas necessidades, é no intestino grosso. E aí, lá no intestino grosso, a gente faz essa absorção. Além disso, no intestino grosso, a gente tem algumas bactérias importantes para o nosso intestino, que são as bactérias que formam a nossa microbiota intestinal. Essas bactérias, elas ajudam a digerir, Elas acabam digerindo algumas das substâncias que a gente não utiliza, e isso serve de nutrientes para elas, para que elas fiquem abrigadas ali no nosso intestino. E elas também trocam esse favor, devolvem esse favor para a gente, produzindo algumas substâncias como a vitamina K. A vitamina K é uma vitamina produzida pelas bactérias da nossa microbiota intestinal, que é importante principalmente para o processo de coagulação do sangue. A gente precisa muito da vitamina K para os processos de coagulação, para a cascata de coagulação, que garante, que o nosso sangue não fique jorrando caso a gente sofra um corte, uma ferida, alguma coisa do tipo. Então, enquanto essas bactérias
se alimentam de restos de alimentos que a gente não utiliza, então conforme elas são alimentadas dentro do nosso intestino, elas devolvem esse abrigo e nutrientes para a gente na forma de vitamina K, que é uma vitamina extremamente importante para o funcionamento do nosso corpo. Algumas coisas importantes que a gente não pode esquecer é com relação à anatomia, né, ao formato desses órgãos. Então, alguns órgãos importantes, né, que eu vou citar para vocês, como o estômago e os intestinos, é importante a gente entender também um pouquinho do formato deles, né. O estômago apresenta, então, esse formato parecido de feijãozinho, né, e ele tem dentro da sua mucosa estomacal, ou seja, a sua camada mais interna, ela é cheia de dobrinhas. Essas dobrinhas, né, que a mucosa tem, é formada por várias células que vão produzir, então, os hormônios, né, a gastrina e o suco pancreático. Essas dobrinhas, né, facilitam, então, a liberação dessas substâncias dentro do estômago para que ocorra a proteção, a digestão dos alimentos, certo? Uma outra coisa muito importante é que o suco gástrico é extremamente ácido. Ele é muito ácido, né? Ele tem o pH em torno de 2 ou 2,5. E isso é muito agressivo para o estômago, de forma que se você começa a ter muita produção de suco gástrico, ele pode corroer as células do estômago, levando a uma úlcera, que são feridas, né, no estômago, ou até mesmo uma gastrite, que é quando você tem uma inflamação das células do estômago. Para evitar esse tipo de situação, as próprias células do estômago produzem um muco. Esse muco protege, reveste o estômago, as células do estômago internamente, para que elas não fiquem em contato direto com o suco gástrico, que é ácido. Isso faz com que amenize, né, o impacto do suco gástrico em relação, né, em cima das nossas células do estômago, servindo de proteção. Porém, quando a pessoa se alimenta de alimentos muito ácidos, quando masca muito chiclete, ou por questões de estresse, acaba tendo uma liberação maior de suco gástrico. Essa liberação maior de suco gástrico acaba corroendo esse muco de proteção. E corroendo esse muco de proteção, o suco gástrico vai começar a fazer ação em cima das células, causando então lesão nas células, destruindo algumas células que formam então as feridas, as úlceras. Quando essa invasão do suco gástrico às células, esse contato passa a ser muito maior, gera uma inflamação. Então a célula começa o estômago começa a gerar um processo inflamatório. Células do sistema imunológico vêm ali para tentar reverter essa situação. E aí quando eu tenho uma inflamação, eu passo a ter uma gastrite. Por isso que é importante tomar cuidado com a alimentação, evitar, né, alimentos muito ácidos que contribuem, né, para a destruição dessa camada de muco. Ela é renovada diariamente, mas quando o excesso de ácido, né, uma pessoa que vai mascando chiclete por muito tempo, quando eu falei para vocês, conforme você vai mastigando, isso já vai sinalizando o estômago que alguma coisa vai chegar ali. E nada chega. Ele vai liberando o suco gástrico, esperando que o alimento chegue lá. Só que você tá com chiclete, então nada vai chegar. Vai chegar uma aguinha com açúcar ali, né? Que é a sua saliva e o docinho do chiclete. Quando isso acontece, tem aquele monte de suco gástrico no seu estômago e não tem comida. E aí esse suco gástrico fica ali. Ele vai sendo levado, carregado para o intestino, mas isso pode causar danos às células do estômago. Por isso que deve-se tomar muito cuidado com a alimentação e com os hábitos que você tem em relação ao sistema digestório. Outra coisa muito interessante dentro do intestino é que o intestino é formado por várias dobras, muitas dobras lá dentro, que são chamadas de vilosidades. Isso é importante porque se o intestino fosse reto, né, se ele não tivesse esse monte de dobras, esse monte de curvaturas dentro dele, se ele fosse reto, ele iria absorver os nutrientes, ok. Só que como ele tem mais dobras, mais reentrâncias, essas reentrâncias aumentam a superfície de contato do intestino com o alimento. Então, se eu tenho mais área de contato entre o intestino e o alimento, eu consigo absorver mais alimentos.
e aí eu consigo absorver esses nutrientes, né, os carboidratos, lipídios, proteínas, de forma mais eficiente. Então a parte interna, né, do intestino delgado é toda cheia de dobrinhas, toda cheia de reentrâncias, que a gente chama de vilosidades. Essas dobras, essas reentrâncias, elas servem para ajudar na absorção dos alimentos, facilitando essa absorção, fazendo então com que o alimento seja absorvido com mais rapidez, né, mais eficiência, certo? O intestino grosso, ele até tem algumas dobras, mas não tão proeminentes como a do intestino delgado. Além disso, as células que formam a parte interna do intestino delgado, elas também têm dobrinhas na membrana plasmática. Então essas células, ela têm pequenas dobrinhas que são chamadas de microvilosidades. Igualzinho as dobras que o intestino tem lá dentro, as células têm na sua membrana plasmática. Essas dobrinhas chamadas de microvilosidades têm como função também aumentar a superfície de contato com o alimento, né? Então, fazendo com que essa eficiência, né, na absorção não seja só macroscópica, seja também microscópica. Depois do intestino grosso, os alimentos vão seguir, então, para o reto e o ânus. O reto é uma região que antecede o ânus, onde as fezes ficam acumuladas, até a hora da evacuação. E o ânus é a abertura por onde as fezes vão sair, certo? Todo o intestino, todo o sistema digestório, partindo do esôfago até o intestino, todos esses órgãos tubulares que são revestidos por músculo liso. O músculo liso é um tipo de músculo que é involuntário, ou seja, a gente não tem poder sobre eles, a gente não consegue controlá-los, certo? E a gente não... ele tem essa contração lenta. Então, ele é de contração involuntária e contração lenta, devagar. Na saída do ânus, a gente tem um outro tipo de musculatura, que é a musculatura estriada esquelética. A musculatura estriada esquelética são músculos que estão presos aos ossos, e a gente tem controle sobre esses, que aqui recebe o nome de esfíncter, com C mudo, esfíncter anal. Esse esfíncter anal é o que a gente controla, a hora de evacuar e a hora de não evacuar, certo? Então, se você precisar segurar, você segura pelo esfíncter anal, que é uma musculatura estriada esquelética. É um outro tipo de musculatura. É uma musculatura de contração rápida e voluntária, ou seja, você tem controle sobre ele, você tem a capacidade de controlá-lo, certo? Já todo o tubo digestório é de musculatura lisa. A gente não tem controle sobre eles e o movimento é de movimento lento. Por isso que eles realizam o movimento peristáltico, que é de você empurrar o alimento, fechar a passagem por trás dele. Empurra o alimento, fecha a passagem atrás dele. Então é uma contração lenta, né, que recebe o nome de movimento peristáltico, certo? Então todos eles são revestidos por musculatura, certo? Então, basicamente é isso, tá? Do sistema digestório. Então, ficar atento aos diferentes órgãos que estão presentes, lembrando que fígado e pâncreas não fazem parte do sistema digestório, não fazem parte, são glândulas anexas, ou seja, são glândulas que exercem outras funções no nosso corpo e uma delas é participar da produção de substâncias que vão ajudar na digestão dos alimentos. Porém, o alimento não passa por dentro do fígado, o alimento não passa por dentro do pâncreas. Esses órgãos liberam substâncias no intestino, que é onde o alimento passa. Então, o alimento vai passar pela boca, pela faringe, laringe, esôfago, estômago, intestino delgado, duodeno, jejum e ilho, intestino grosso, reto e ânus. Essa é a passagem do alimento dentro do corpo, tá certo? Espero que tenha sido claro, objetivo, e aí vocês têm alguns exercícios que vocês podem fazer ali da apostila para vocês tentarem fixar esse conteúdo, e aí no plantão vocês tiram as principais dúvidas, tá bom? Bons estudos para vocês e até mais!